A nuvem de gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, que está na Argentina, diminuiu após a pulverização de agrotóxicos no último final de semana. No início, eram 40 milhões de gafanhotos, de acordo com os pesquisadores, que se deslocaram em um trajeto de cerca de 150 quilômetros por dia. Esses gafanhotos estão pouco mais de 100 quilômetros do Brasil e do Uruguai. A gente vai falar sobre esse assunto com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Oi, Larissa, bom dia. Bom dia, Marilu. Larissa, bom, você acredita que as mudanças climáticas, a monocultura e, consequentemente, também o uso de agrotóxicos podem ter provocado esse ataque dos gafanhotos às plantações? E o que pode acarretar, né, para a natureza o uso de veneno para exterminá-los, como fez a Argentina? Uhum. Olha, Marilu, tem alguns pesquisadores, dentre eles eu destaco o Leonardo Melgarejo, que é agrônomo e ligado à Associação Brasileira de Agroecologia, eles mostram isso de forma muito clara. Qual que pode ser a conexão, então, dessa nuvem de gafanhotos com essa questão tanto do aquecimento global quanto com a própria questão dos de agrotóxicos, né? Bem, a gente sabe que o aquecimento global ele tem sido responsável no hemisfério sul, né? A gente tem sentido os invernos nos últimos anos, em São Paulo a gente vê isso claramente, mais a menos, né? As temperaturas no inverno elas estão sendo, em média, maiores do que a série histórica, e a gente tem vários fenômenos que eram considerados fenômenos naturais, intensificados em função desse aquecimento global. Então, por exemplo, a questão dos furacões, a gente vê uma maior frequência de ocorrência de furacões e maior intensidade quando eles acontecem. Então, esse é um dos elementos de fenômenos naturais associados ao aquecimento global, que tem a ver aquecimento global com a nuvem de gafanhotos. Uma coisa que o Leonardo Melgarejo gosta de mostrar é que é o seguinte: a reprodução desses animais, e de forma geral, a reprodução dos animais, ela se dá de forma sazonal. Então, nos países de clima temperado, isso é muito claro, né? O período de gestação no inverno e depois, estou falando dos mamíferos, né? O momento de dar à luz na primavera e daí o crescimento dos filhotes no verão. Então, tem toda uma sazonalidade envolvida nos momentos, digamos, de reprodução da natureza, e isso é muito claro, muito mais assim visível, não que isso não exista no clima tropical, existe também, mas é muito mais visível quando a gente fala de clima temperado. Então, toda a reprodução dos animais, todo esse ciclo, toda essa sazonalidade, ela anda em conjunto com o clima, com os demais elementos da natureza. Então, esse avanço, digamos assim, do outono mais seco e mais quente, o inverno mais seco e mais quente, ele postergou, digamos assim, essa reprodução dos animais e os momentos de sua reprodução, dos gafanhotos. E aí, o que a gente tem associado a isso é que esses animais eles se reproduzem mais, né? A população deles aumenta muito quando há uma percepção de que os predadores diminuíram ou mesmo foram em algumas áreas eliminados, que é o que tem acontecido. Quais são os predadores naturais, né, dos gafanhotos? São pássaros e são roedores. E qual é a possível conexão, então, com os agrotóxicos? Com o uso intensivo de agrotóxicos, esses animais também diminuíram. Então, quando a gente fala, olha, as abelhas morreram mais de 10 milhões de abelhas em um mês só em Santa Catarina no ano passado, quando a gente fala, por exemplo, da morte das abelhas, essas abelhas estão morrendo em função dos agrotóxicos, os outros insetos também, os predadores possivelmente também. Então, também tem trabalhos mostrando impactos dos agrotóxicos em pássaros, em roedores, enfim. Então, há, evidentemente, por dois motivos, né? Primeiro, porque há um avanço, né? Os grandes cultivos, eles têm avançado também sobre áreas que antes eram florestadas, então há uma conexão evidente entre o desmatamento e o avanço disso que a gente chama de fronteira agrícola. Então, num primeiro lugar, há a supressão dos habitats naturais e, portanto, de uma série de espécies ou de indivíduos de uma mesma espécie, e o que acaba acontecendo é que diminui ou, em alguns locais mesmo, somem os predadores naturais dos gafanhotos, que são
os roedores e os pássaros. Então, essa nuvem, ela sem dúvida está associada a um desequilíbrio ecológico. Elas já aconteceram em outros momentos históricos, né? Dessas nuvens de gafanhotos aqui na América do Sul mesmo, nos anos 30, nos anos 60, na Argentina, no Paraguai, no Brasil, e esses momentos foram momentos de grande avanço de desmatamento. Na Argentina foi um período, quando isso ocorreu, foi um período de desmatamento de milhares de hectares num período muito curto de tempo. Então, falar nesse tipo de nuvem é falar de um desequilíbrio ecológico que está subjacente a ele, que está por trás dele. Então, há um desequilíbrio ecológico que provoca outro, né? É isso que está envolvido nessa nuvem de gafanhotos. Certo. Agora, o governo brasileiro, estou vendo aqui, inclusive na agência pública, que o Ministério da Agricultura autorizou também a importação de agrotóxicos não aprovados para certas culturas, mas ainda não definiu quais, né? Que inseticidas usados por outros países para combater os gafanhotos também são fatais para abelhas e outros insetos, como você acabou de falar. E agora, Larissa, como é que o governo brasileiro, como é que você está analisando a postura do governo brasileiro em relação a essa possível entrada ou não desses gafanhotos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Eu acho que isso é muito temerário, né? Era isso que nós estávamos já temendo na semana passada, quando foi noticiada essa nuvem de gafanhotos, é justamente de que possivelmente o combate seria por meio de agrotóxicos. É muito perigoso isso. Então, olha, então vejamos, né? A gente já tem uma nuvem de gafanhotos que é resultado de um desequilíbrio ecológico causado por esse modelo hegemônico, digamos assim, de agricultura baseado no uso intensivo de agroquímicos, e a gente vai combater, entre aspas, um desequilíbrio ecológico provocando um outro. Por que eu estou dizendo provocando um outro? Como é que, embora a gente ainda não saiba quais são os agrotóxicos que serão utilizados, exatamente o nome ou o nome do ingrediente ativo, mas a gente sabe que os inseticidas, aliás, uma grande parte dos inseticidas, e quando a gente olha para o rol dos 10 mais vendidos no Brasil, a gente tem alguns que são proibidos na União Europeia, dois deles, um é neurotóxico e outro provoca disrupção endócrina, casos de hermafroditismo em sapos, por exemplo. Então, a gente, na verdade, é possível que, se essa nuvem chegar e for combatida com inseticidas, é possível que a gente tenha outros problemas ecológicos que a gente não consegue ainda mensurar quais. Então, é um desafio enorme, porque são desequilíbrios ecológicos provocando outros, e a maneira como a gente está escolhendo lidar vai provocar outros. Não só impactos do ponto de vista do meio ambiente, da fauna e da flora, mas, eventualmente, também para a população humana que vive e trabalha, ou mesmo, muitas vezes, habita próximo desses lugares. Então, é muito, muito difícil a gente encarar isso numa perspectiva positiva. Pode ser muito impactante. Os inseticidas, eles são muito tóxicos, como eu disse, alguns deles são neurotóxicos, associados a uma variedade enorme de malefícios à saúde. A gente sabe que os inseticidas, alguns deles são organofosforados, é um grupo químico que está associado a provocar casos muito graves de depressão profunda, e a gente sabe que em alguns locais já estudados no Brasil associam a exposição a organofosforados a aumento de casos de suicídio, enfim. Então, se essa escolha for tomada, é uma escolha que pode ser nefasta tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental. Perfeito. E Larissa, falando em gafanhotos, a gente teve aí um vídeo que viralizou exatamente no município de Ananás, no norte de Tocantins, onde tem assim uma devastação assim, realmente de milho, arroz que os gafanhotos comeram, pés de mandioca, de coqueiro, e viralizou em contato com jornalistas também lá de Tocantins, especialistas. Eles confirmaram, foi no começo desse mês, estava no começo ainda essa questão, e a gente está sentindo também os gafanhotos no norte do nosso país, quer dizer, esse desequilíbrio, enfim, é generalizado, né? Quer dizer, a presença de gafanhotos em Tocantins mostra isso, né, Larissa? Exatamente. O que a gente tem, se a gente olhar para o estado do Tocantins, a gente tem. O Tocantins é basicamente cerrado. A gente sabe o quanto o cerrado já foi impactado e já foi a grande parte do cerrado, da vegetação nativa do cerrado suprimida.
No Brasil sempre houve esse discurso, os solos do Cerrado são frágeis, a gente pode adaptar, quando puder, vamos adaptar para grandes culturas. O que a gente vê no Tocantins é o avanço das monoculturas, sobretudo da soja e da cana-de-açúcar, e as tragédias ambientais elas vão acontecer mesmo. Eu vi esse vídeo, é muito triste, é um agricultor, é um camponês, ele tem uma variedade de culturas, ele vai mostrando uma por uma o que aconteceu, não é? No sítio dele, ele fala do coco, ele fala do milho, enfim, então é evidente, é muito claro e evidente que qualquer forma, que essas formas, nas dimensões que elas têm hoje no Brasil, eu não sei se as pessoas têm a ideia dessa dimensão, mas eu gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte: a gente tem uma área de soja no Brasil que equivale à Alemanha inteira, então é disso que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de desmatamento, é dessa ordem que a gente está falando. Então, não é possível, evidentemente, a gente achar que vai ter uma ação dessas na natureza, transformando algo que é em si biodiverso, porque falar em Cerrado, falar em Amazônia, falar em Mata Atlântica é falar no clima tropical, é falar em biodiversidade. Então, não é possível que a gente imponha a monocultura em qualquer parte do planeta, mas, sobretudo, nessa faixa, que é a faixa tropical, e pensar que não vamos ter desastres ecológicos associados a isso. Eu acho que esse é mais um elemento que mostra um dos efeitos da gente não ter uma prática agrícola que seja toda consorciada, que seja uma prática agrícola que mimetize a natureza. Quando a gente fala em agroecologia, em agrofloresta, em permacultura, em agricultura biodinâmica, estou elencando essas quatro, são formas que têm em si, digamos assim, trazem no seu manejo um aspecto de mimetizar a natureza. O que é mimetizar? Mimetizar é imitar. Qual é o princípio de imitação da natureza? A natureza ela é biodiversa. O que é isso? Biodiversidade. Biodiversidade é diferentes espécies. Então, quando a gente tem uma agricultura com um manejo em que eu tenho diferentes espécies no mesmo local, esse problema ele praticamente inexiste. Por que esse problema inexiste? Porque um inseto ele teria muita dificuldade para escolher qual é a variedade que ele vai consumir, que ele vai comer. Então, essas pragas, elas existem, existe esse nome praga, quando eu estou diante de algo que está desequilibrado. Então, as pragas, elas existem em função de um desequilíbrio. Então, quando a gente está diante de uma área com agricultura consorciada, que é uma agricultura toda diversificada, os insetos, eles não agem, ou eles não têm aí o seu foco de ação. É muito mais fácil, muito mais evidente esses insetos agirem, digamos assim, eles vão atuar nessas áreas de monocultura do que quando eles estão diante de uma agricultura toda biodiversa, onde, inclusive, algumas espécies funcionam como repelentes naturais. Então, é um desequilíbrio e enfrentar isso com agrotóxicos é a certeza de que a gente vai provocar outros desequilíbrios e impactos na saúde humana. Muito bem, Larissa. Agora falando ainda em agrotóxico, vamos falar do glifosato, né? A Bayer aceitou pagar aí quase 11 bilhões de dólares para as vítimas do herbicida Roundup. Isso depois de muitos anos de luta. Eu queria que você analisasse essa notícia, enfim, pagando aí, aceitou um acordo, né? Como já disse, de quase 11 bilhões de dólares, significa 58 bilhões de reais para arquivar aí dezenas de milhares de ações judiciais. Sim, a gente já vinha falando disso, né, Marilu? Eu me lembro em 2018, quando saiu a primeira notícia daquele jardineiro na Califórnia chamado Johnson, que utilizava glifosato. Glifosato é o nome desse ingrediente ativo que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Que os camponeses aqui no Brasil chamam de mata-mato. Ele ele é um herbicida que foi patenteado pela empresa Monsanto nos anos 70. E conhecido com esse nome, o nome comercial do glifosato, que é o ingrediente ativo, né, que é o nome, digamos assim, não é exatamente o nome científico, mas é o nome com que é registrado esse ingrediente ativo, essa composição, né, esse herbicida que se chama glifosato. Então, o Roundup é o nome desse produto que foi comercializado por longos anos pela Monsanto. A Monsanto obteve a patente desse produto e depois, quando caiu a patente, outras empresas também passaram a comercializar o glifosato com outros nomes comerciais. E aí o que aconteceu é que em 2018, esse jardineiro da região da Califórnia, nos Estados Unidos, ele desenvolveu um câncer, né, um tipo de câncer
chamado de linfoma não Hodgkin. E aí o que houve é que ele ganhou uma ação. No início a ação estava calculada em 289 milhões de dólares, ele ganhou a ação, depois houve uma negociação, isso diminuiu para 78 milhões de dólares. Depois, em março de 2019, teve um outro caso, também na Califórnia, uma outra pessoa que lidou com glifosato durante muitos anos, também teve ganho de causa na justiça, e finalmente um terceiro caso, um casal nos Estados Unidos, que agora com 70 anos, mas que por anos utilizou glifosato, os dois, né? O casal, os dois com o mesmo tipo de câncer, linfoma não Hodgkin, e aí entraram com ação também, e ganharam, enfim. E aí, a Bayer, o que aconteceu é que essas empresas, nos últimos anos, todas essas empresas que comercializam agrotóxicos, a gente vê que houve um processo de oligopolização. O que é isso? Eram muitas empresas no setor e em 10 anos, praticamente 7 empresas controlavam 70% do mercado. Então, há um processo de fusões e aquisições, e a Bayer comprou a Monsanto, adquiriu a Monsanto recentemente, também há 2 anos, né? De 2018, acho que foi selada a compra da Bayer, da Monsanto pela Bayer. E a Bayer comprou a Monsanto por 63 bilhões de dólares. Então, vejam, a Bayer está pagando agora um sexto, quase um sexto do valor que ela desembolsou para comprar a Monsanto. Por quê? Ela está pagando uma ação, agora tem 125 mil processos na justiça envolvendo pedidos de indenização por conta de exposição a glifosato. Então, como é certo que tem toda uma questão de jurisprudência envolvida e possibilidade dessas pessoas ganharem na justiça, a Bayer está preferindo desembolsar todo esse valor, praticamente um sexto do valor que ela pagou na aquisição da Monsanto, para poder fazer um acordo e eliminar essas ações. E mais uma sobra desse valor todo, uma sobra para futuros processos. Então, é algo impressionante, é uma novidade, digamos assim, nesse mundo. Eu acho que o que há de positivo nisso, né? Digamos assim, é o reconhecimento, não exatamente que a empresa está reconhecendo os malefícios do agrotóxico, não é isso, porque mesmo assim, mesmo pagando todo esse valor para arquivar esses processos, isso não está sendo admitido, digamos, na rotulagem dos produtos de que o glifosato é carcinogênico, é cancerígeno, mas é uma forma de evitar que as ações da Bayer continuem caindo ou possam despencar no mercado em função dessas denúncias. Então, é algo importante, em que sentido? Para abrir os nossos olhos, vejam, e a gente já falou aqui muitas vezes, né, Marilu, embora uma parte dos órgãos governamentais, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, tragam isso, digamos, o fato do glifosato ser cancerígeno, colocam isso em discussão, não há comprovação, autores que dizem que sim, outros que não. Fato é que desde 2015, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, através do IARC, que é o International Agency for Research on Cancer, ou seja, o órgão das Nações Unidas, o órgão da Organização Mundial da Saúde para pesquisas em câncer, desde 2015 admite que o glifosato, classificou o glifosato como 2A, que significa o que essa sigla 2A? Significa que é uma substância que é provavelmente, na verdade, potencialmente cancerígena para seres humanos e comprovadamente cancerígena para animais mamíferos. Enfim, então, em função de vários achados científicos que mostram a correlação entre glifosato e câncer, e mais essa classificação da OMS como potencialmente cancerígeno para seres humanos, isso respaldou as decisões na justiça. Então, o fato da Bayer pagar esses 10 bilhões de dólares, 58 bilhões de reais, portanto, né, em moeda brasileira, é de alguma forma reconhecer, eu penso, ainda que no âmbito jurídico, a carcinogenicidade, ou seja, o potencial cancerígeno dessa substância. Então, eu acho que é muito bom, isso está em discussão no mundo inteiro. O registro do glifosato vence no ano que vem na União Europeia, é algo para o mundo todo pensar. Enfim, eu penso que todos esses desequilíbrios em conjunto, essa ação
nos faz abrir os olhos, ou seja, não dá mais para fingir que não tem, que está tudo certo e que esses produtos, se bem aplicados, não trazem malefícios à saúde. A gente sabe que eles são em si maléficos e potencialmente nefastos para a saúde. Acho que é isso, a gente já sabe de antemão, é algo que a gente tem que, eu penso, de vez por todas, uma vez por todas, encarar de frente. Exato. Bom, Larissa, eu vi uma notícia aqui, lembrei logo de uma pesquisa, né, mais recente que você está fazendo em relação à questão da Covid-19, a criação de porcos no sul do país. Tem uma notícia aqui, ó, os pesquisadores chineses identificaram um novo tipo de vírus da gripe suína capaz de gerar uma pandemia. Como é que você recebeu essa notícia? E eu gostaria de saber se você está, enfim, já estudando também a fundo essa questão. É uma coisa que a gente já falou aqui, né, Marilu, em outro programa, enfim, a gente está trabalhando com a hipótese, falando ainda da Covid, depois a gente pode falar um pouco dessa nova modalidade de vírus. A gente, não só nós, né, eu e quem somos esse nós, né, os coautores do artigo, escrevemos um artigo, o professor Imo Fiebig, que é um professor alemão, professor honorário da Universidade de Nottingham, mais o Pablo Nepomuceno, que é o nosso, é doutor em cartografia, mas é o técnico do nosso laboratório de geoprocessamento na USP, e nós escrevemos um texto que é um paper de discussão. É o quê? É um texto em que a gente traz algumas hipóteses. Então, qual a hipótese que a gente trouxe, que também já foi trazida por autores que nos precederam, a hipótese de que pode ser que o coronavírus tenha vindo para os seres humanos por meio dos porcos. Por que a gente trabalhou com essa hipótese? Porque essa criação intensiva de animais é uma criação em que os animais são potencialmente, quando eu digo potencialmente, pode ser que eles estejam numa condição de imunodepressão, ou seja, com o seu sistema imunológico frágil e suscetível ao desenvolvimento de infecções, porque são animais que são criados de forma confinada, são animais, quando eu digo confinada, é não ter espaço para se locomover, não é pouco espaço, é sem espaço de locomoção, sem acesso ao ar livre, sem acesso ao sol, e sem possibilidade de exercer suas práticas mais elementares, seus hábitos mais elementares que a gente conhece, inclusive com verbos no Brasil. Chafurdar para os porcos, pastar para os bovinos e ciscar para os galináceos. A gente tem esses verbos em português que descrevem os hábitos essenciais dessas espécies. Eles são, evidentemente, nesse processo de produção industrializada de animais impedidos de exercer essas práticas, são alimentados com ração transgênica. A gente acabou de falar do glifosato, em grande parte, mais de 90% da soja no Brasil é transgênica, mais de 80% do Brasil também é, o que significa que são sementes preparadas para receber herbicidas. O mais vendido deles no Brasil o glifosato, então são animais que estão consumindo uma carga, certamente uma carga de resíduos de agrotóxicos na sua alimentação, que vivem nessa forma degradante, que se alimentam e defecam em locais muito próximos, o que faz com que, frequentemente, eles consumam antibióticos, porque quando a gente consome fezes, a certeza é de que as infecções acontecerão. Por conta disso, a gente tem um problema de saúde pública enorme no mundo. O Japão foi um dos primeiros países a apontar isso, a questão das bactérias super resistentes em função da carne contendo antibiótico. Então, são animais suscetíveis a infecções. Então, o que pode ter acontecido, que a gente trabalha no texto em função das enormes similaridades entre os porcos e os seres humanos, que são similaridades que vão desde o sistema do trato gastrointestinal até membranas do sistema respiratório, inclusive similaridades genéticas, é possível que os morcegos tenham infectados os porcos. E por quê? Os morcegos? Porque os morcegos são portadores naturais, hospedeiros dos vírus da família coronaviridae, da qual o SARS-CoV-2, que é o vírus da doença Covid-19, é originário. Então, a hipótese que a gente trabalhou é que possível que tenha acontecido isso dos porcos, né? Ou seja, desses animais criados nessa condição, tenham sido servidos, digamos, de ambiente para a adaptação dos vírus, para daí eles virem para os seres humanos. Então, no ano passado, a China já abateu 400 milhões de porcos em função
de outra doença, a febre africana, mas enfim, a gente está falando de vírus, né? De vírus do que genericamente a gente chama de gripe. Há um pesquisador que nos precedeu nessa hipótese, que se chama Robbie Wallace, que é um biólogo estadunidense. Ele trabalha com essa ideia, ele tem um livro que se chama Big Farm Make Big Flu, quer dizer, grande produção provoca grandes gripes, enfim, é possível que... Então, isso já vinha sendo levantado, e agora essa matéria que você leu o título está trazendo isso. Então, o que os pesquisadores da China identificaram é um novo vírus capaz de ter essa possibilidade de se tornar pandêmico. A gente continua trabalhando nisso, nessa possibilidade, inclusive e aí eu vou insistir, há uma hipótese, o que a gente precisa é que os animais sejam testados, precisamos de equipes interdisciplinares para termos certeza de que os animais não estão retransmitindo agora para os seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? Os escândalos envolvendo pessoas infectadas por Covid-19 no mundo inteiro são grandes, acho que todo mundo está acompanhando a quantidade de trabalhadores em frigoríficos, não só no Brasil, mas em outros países também, que se infectaram. Os frigoríficos como um novo local na Alemanha, isso ficou muito claro, na região da Baixa Saxônia, que é o noroeste da Alemanha, houve um novo foco, um novo outbreak, um novo surto de Covid em função dessa indústria, de uma das indústrias, uma grande indústria processadora de carne de porco. Então, o que pode estar acontecendo, e que, na verdade, a gente precisa de mais estudos, eu vou insistir, é uma hipótese, é que os animais possam também estar disseminando. Então, a gente tem duas coisas ao mesmo tempo: péssimas condições de trabalho. Muitas vezes a gente tem, e aí isso vale para os Estados Unidos e vale para a Alemanha, trabalhadores migrantes trabalhando com extensas jornadas de trabalho, muitas vezes, e sempre, né, claro, frigoríficos são ambientes frios, os trabalhadores muito próximos uns dos outros, alguns deles migrantes, morando em alojamentos. No caso dos Estados Unidos, os migrantes são migrantes latinos, no caso da Alemanha, são migrantes que vêm do leste europeu, alguns nem falam alemão, muitos são romenos, enfim. Então, a gente tem uma conjuntura muito degradante do universo do trabalho, da questão do trabalho humano, e uma outra questão degradante, que é a condição desse criatório. Então, o que a gente está entendendo é que possivelmente esses dois elementos agregados estejam amplificando a pandemia e o número de pessoas infectadas. Então, a gente mapeou, Marilu, já Alemanha e Estados Unidos também. Há uma enorme correlação espacial entre as áreas de produção, criação intensiva de porcos ou frigoríficos, e aquelas em que há novos focos de pessoas infectadas com Covid-19. Então, é algo que já chamava a nossa atenção, então, por isso continuamos esse mapeamento, e é visível, é notável essa correlação espacial. Eu acho que chegou a hora da gente abrir os olhos para essa questão, e esse novo achado dos cientistas chineses só corroboram algo que a gente já vinha apontando como uma possibilidade real disso estar acontecendo. Tá certo, Larissa. Larissa, a gente agradece demais aqui a sua participação. Um forte abraço para você e até a próxima, hein? Eu quem agradeço. Até. Até. Falamos aqui com Larissa Mias Bombardi, pesquisadora e professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.